Na Idade Média, comer era mais do que matar a fome. A comida definia quem mandava e quem obedecia. O que se comia e como revelava status, fé e até medo. Hoje você vai descobrir como os alimentos eram cultivados, preparados e guardados. Em um dos períodos mais duros e fascinantes da história. Esta é a cripta do tempo. Os cereais estavam no centro da alimentação medieval. Produtos como pães, aveia, polenta e massas eram consumidos por praticamente todos. Vamos voltar no tempo e descobrir como era o cultivo de grãos e vegetais nesse período. O sistema mais comum era o trienal. Os campos eram divididos em 3 partes, uma com trigo ou centeio, outra com aveia ou cevada e a terceira ficava em repouso. A cada ano, eles rotacionavam os cultivos para preservar o solo. O trabalho pesado ficava por conta dos camponeses ou servos. Eles aravam a terra com bois, usavam enxadas rudimentares e dependiam da chuva. Em troca, pagavam tributos ao senhor feudal. Nos jardins das vilas, cultivavam-se vegetais simples, cebola, alho, repolho, ervilhas e nabos. As técnicas eram básicas, mas eficientes. Tudo era plantado à mão e colhido na época certa, seguindo o ciclo das estações. Apesar das dificuldades, o sistema agrícola medieval sustentou a Europa por séculos. Simples, rústico, mas essencial. Agora falando sobre as carnes, era um privilégio dos nobres, que comiam principalmente carne de porco e aves. A carne bovina, devido ao espaço necessário para criar o gado, era bem menos comum. Além dos alimentos básicos, as especiarias, muitas vezes importadas do Oriente, faziam parte do cotidiano, trazendo novos sabores e influências para as refeições da época. As cozinhas medievais eram simples, com a maior parte dos alimentos sendo preparados em grandes fogueiras. Sem os utensílios modernos que usamos hoje, o preparo das refeições demandava muito trabalho manual, paciência e disposição. Agora imagine você, cozinhando com uma lâmina sem fio, uma colher quebrada e um caldeirão fumegante queimando suas mãos. Nada fácil, não é? Imagine abrir a sua despensa e não encontrar arroz, batata ou tomate. Na Idade Média, os alimentos disponíveis eram simples, mas também estratégicos para a sobrevivência. A base da alimentação estava nos grãos, cevada, centeio e aveia. Eles viravam mingaus, sopas grossas com vegetais mais alguns grãos. Consumiam também um pão escuro, pesado, que servia de sustento por dias, o que era muito necessário, pois a comida nem sempre era garantida. Uma das receitas mais populares da época se destaca pela sua simplicidade: o potage de legumes. Uma sopa espessa que alimentava os camponeses dia após dia. Era feita com o que estivesse disponível: cebola, nabo, cenouras, um punhado de grãos como cevada ou ervilhas secas e um pouco de gordura de porco, se tivessem sorte. Tudo ia ao fogo por horas, até que os ingredientes se dissolvessem numa massa espessa e quente. Um caldo simples, mas vital, requentado por dias, e muitas vezes a única refeição da semana. Você teria coragem de experimentar uma sopa medieval, sem tempero, sem carne, apenas com o sabor da necessidade? Para os camponeses, o cardápio era dominado por sopas de legumes, pão duro e, com sorte, um pouco de queijo. Já os nobres desfrutavam de carnes assadas, caças exóticas, vinhos e até especiarias vindas do Oriente. Na nobreza, as refeições eram mais sofisticadas. Carnes assadas, vinhos e o uso de especiarias raras eram comuns, refletindo a ostentação e o status social da elite medieval. A carne era símbolo de poder, e quanto mais exótica, melhor. Cisnes e pavões não eram apenas alimentos, mas decoração, às vezes servidos com as penas originais para impressionar os convidados. O vinho era servido em abundância,
muitas vezes misturado com especiarias raras como canela, noz moscada e cravo. Esses temperos, vindos do Oriente, custavam fortunas e indicavam status elevado. Os doces também faziam parte dos banquetes. Bolos de mel, frutas cristalizadas e tortas de frutas com nozes. Tudo adoçado com mel, o ouro líquido da época. Está gostando do vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Mas por trás do esplendor havia exageros. Festas duravam horas e os convidados comiam até o limite. Em certos relatos, havia até espaços para vômito entre os pratos. Afinal, o importante era continuar comendo. O que sobrava dos banquetes ia para os servos, quando ia. Na Idade Média, até os restos eram privilégio. Na mesa dos senhores, o alimento era fartura, mas também era ostentação, domínio e contraste brutal com a fome dos que estavam lá fora. Enquanto o povo comia sopas de qualidade duvidosa e pão duro, os nobres medievais se banqueteavam em salões iluminados por tochas, cercados por prata, vinho e vaidade. Para muitos, na Idade Média, comer não era prazer, era resistência. Agora você deve se perguntar, como e onde eles guardavam toda essa comida? O armazenamento adequado dos alimentos era vital, especialmente durante os meses mais frios, quando os recursos eram escassos. Se eles perdessem qualquer provisão, isso faria uma falta tremenda no futuro. Todo grão era vital. Para garantir que a carne durasse por mais tempo, era comum o uso de sal ou o processo de defumação, que ajudavam na conservação desses alimentos. Inclusive, muitas vezes esse sal era reaproveitado por meses, mesmo ficando escuro e contaminado. Para o povo, era melhor isso do que nada. Os grãos e legumes eram armazenados de maneira cuidadosa em caixas ou sacos, que ficavam em paióis e em celeiros feitos de madeira ou pedra. As pessoas da época procuravam sempre ambientes frescos para protegê-los da umidade e de pragas. Os grãos eram essenciais para a alimentação durante o ano todo. O leite também era transformado em queijos e outros produtos lácteos, que podiam ser guardados por longos períodos, especialmente para garantir alimento durante os invernos rigorosos. A alimentação na Idade Média, com sua simplicidade e ao mesmo tempo com suas complexidades, mostra como cada refeição estava profundamente ligada ao contexto social, econômico e cultural da época. Se você achou interessante essa viagem pela história alimentar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos sobre o passado e seus mistérios.